vivo? Estamos... Ai, ó, dá oi pra galera. Então tá, estamos ao vivo, gente. Bom, hoje eu brinquei falando que finalmente os astros se alinharam e nós vamos conseguir fazer a live do Núcleo Jovem, né? Nós tivemos ali a primeira dificuldade na semana anterior em função daquele temporal, né, que aconteceu e que foi bem intempestivo, ninguém esperava e acabou que todo mundo ficou sem internet, enfim. Aí tivemos uma situação essa semana que também foi um problema técnico e hoje finalmente estamos aqui, né, recebendo o Paulo, a Angélica e o Roberto para conversar um pouquinho sobre esse cenário, essas mudanças todas que a gente está vivendo e ainda vai viver, né, esse pós-pandemia também, para ouvir deles, né, que são empresários e empreendedores da área da indústria. Esse é o nosso principal objetivo hoje. E esse momento dessa live, acho que é importante dizer que ela está sendo promovida, realizada pelos empreendedores, jovens empreendedores da ACIAF, do Núcleo Jovem, que convidaram aqui os representantes das empresas freiburguenses, que é muito legal a gente também falar com as pessoas da nossa casa, né, da nossa terra, né? Então, nada melhor do que ouvir eles três. E agora, para começar, então, sejam muito bem-vindos. E eu queria pedir, vamos fazer uma auto-apresentação aqui para a galera. Eu sei que todo mundo meio que já se conhece, né? Cidade pequena, todo mundo já encontrou todo mundo. Mas vamos lá. Vou fazer uma pergunta para nós começarmos, então. Pessoal do Núcleo Jovem, vocês estão aí na audiência, fiquem muito à vontade também para perguntar, os nossos associados, as pessoas que estão assistindo a essa live. Coloque no chat lá, o pessoal da associação, o Marcelo e a Elaís vão me dar um suporte e vão encaminhar aqui para mim as perguntas, tá? E fiquem muito à vontade para perguntar, para interagir. É um bate-papo, não é uma apresentação, não é uma palestra online, então é realmente para a gente ficar muito à vontade para interagir. Primeira coisa que eu queria pedir, fiquem à vontade na ordem aqui que vocês quiserem, que vocês se apresentem, né? Nome, empresa. Eu queria uma curiosidade muito interessante, que é saber quanto tempo a empresa Polpa, representada aqui pelo Paulo, a Trombini, representada aqui pela Angélica, e a Renar Móveis, representada aqui pelo Roberto, estão em Fraiburgo. E eu também vou mandar mais uma coisa, que se vocês puderem dizer em uma palavra o que esse momento, porque de crise, pandemia, enfim, que a gente está vivendo, se fosse dizer em uma palavra, que palavra era essa? O que a gente está vivendo agora, para vocês, enquanto negócio? Então, fiquem à vontade, amigos. Angélica, então, acho que posso começar aí. Então, eu atuo na Trombini, então estou aqui em Fraiburgo há 7 anos, né? Sou aqui do ladinho, aqui de Monte Carlo. Eu sou engenheira florestal de formação, mas atuo na área administrativa da Trombini já há algum tempo. A Trombini está em Fraiburgo há 46 anos, mais ou menos 46 anos. Acredito, como a gente estava conversando agora há pouco, o momento que a gente está vivendo é um momento sem precedentes realmente. E a maior marca que eu acho que isso vai deixar é o quanto a gente aprende a evoluir na marra. Evoluções que talvez a gente pudesse ter vivido há um tempo atrás, ou que a gente viveria daqui a um tempo ainda, a gente está sendo obrigado a passar por ela, e essa no momento não é a nossa maior dor, a gente está dando um jeito, né? Então, acho que essa é a principal marca que essa pandemia vai deixar na minha visão, né? Sim. Vamos lá. Roberto, Paulo. Primeiramente, queria agradecer o convite da CIAF, né, em nome do pessoal do Núcleo aí, né, que estão patrocinando isso, que estão fazendo a live, no caso, né. E, bom, meu nome, acho que todo mundo me conhece, né, eu sou Paulo Lacob, sou diretor da empresa Polpa Brasil. A Polpa, ela está em Fraiburgo, acho que é a mais nova de todas aí, né, está há 21 anos, trabalhando no ramo de alimentação, né? E eu acho que no momento que nós vivemos é um momento de reestruturação. Reestruturação. Isso, reestruturação. Reestruturação, exatamente. Estamos sentindo. Roberto. Meu nome é Roberto Frei, eu sou aqui de Fraiburgo também. Sou diretor da Renar Móveis. A empresa existe há praticamente 50 anos aqui, veio junto com os fundadores da cidade. Se você for usar uma palavra
para resumir o momento que a gente está, eu te diria incertezas. O dia de hoje não reflete nada o dia de ontem e você não sabe o que vai acontecer amanhã. Imagine as empresas que fizeram um planejamento estratégico para 10 anos ou para 5 anos. Rasga e joga Ou fora. para 2020, né? Para 2020. Bom, eu vou pedir Rasga e para que joga os... fora. Exatamente, né? Exatamente. Vou pedir para que a galera que esteja assistindo aí, que esteja acompanhando, que também coloquem lá no chat o que representa, assim, uma palavra esse momento que a gente está vivendo, né? Aqui compartilhado pelos nossos convidados, mas o que vocês sentem? Como é para vocês? E agora eu vou lançar uma pergunta aqui para a gente começar a conversar. E como eu falei, uma interação bem bate-papo mesmo. Eu queria pedir para vocês assim, ó, quando a gente fala em transformação, nas empresas que elas estão o tempo todo em mudanças constantes, né, contínuas, mutação, todo dia estamos prototipando novos produtos, criando novos serviços, e vocês estão vivendo isso, né, o tempo todo, com os clientes ou internamente com as pessoas. Mas quando veio a pandemia, eu penso assim, nossa, não é só um momento de transformação. O Roberto até falava isso no bastidor, que era um momento único, né? Não tem comparação com outro momento que as empresas viveram. Mas qual foi o primeiro impacto que vocês sentiram enquanto negócio? E qual foi a primeira ação que vocês tiveram que tomar? Que se a gente pensar nos negócios, né, no empreendedorismo, ele é mutante mesmo, mas isso é muito único, como o Roberto citou, né? Qual foi o primeiro impacto que vocês sentiram e o que vocês tiveram que fazer? Inicialmente, assim. Vamos lá, vou começar pela Trombini, porque eu até citei, a gente estava conversando no bastidor aqui, que assim como a Trombini, ela é uma empresa que fabrica embalagens, né, como tem uma linha aí, e ela não deixou de ser demandada em função da pandemia, ao contrário, eu acho que até a demanda cresceu, talvez. Então, ela também teve o impacto da polpa. A polpa trabalha com alimento. Pô, os mercados, a linha o alimento também foi outro segmento que não deixou de ser demandado. Então, provavelmente teve outros impactos, né? Talvez na operação, talvez na logística, talvez com as pessoas. O Roberto, que trabalha muito com exportação, os outros países também passam pela pandemia, uns antes, outros mais tarde, mas provavelmente teve um impacto. Então, seguindo essa linha de cada segmento da indústria ter sofrido de alguma forma, qual foi o primeiro impacto que vocês sentiram e qual foi a primeira ação que vocês tiveram que tomar? Vou começar pela Angélica. Pode ser, Angélica? Pode sim, Pedro. Assim, ó, o mercado de embalagens, lá em fevereiro, assim, no finalzinho de fevereiro, já sentia uma mudança, porque se você não vende, não produz, não embala, né? Ou não produz, não vende, não embala. Enfim, é uma demanda que, claro, não para por conta dos alimentos, quando você embala alimentos, então você precisa continuar, porque o alimento precisa chegar na prateleira do supermercado. Mas em outros mercados, né, em outras linhas de mercado, claro que isso foi sentido já lá em fevereiro. E aí você começa a revisar cenários, né? Revisar cenários e pensar como é que você vai manter a tua configuração produtiva, como é que você vai manter as fábricas, como é que você vai manter as pessoas, a preocupação em geral com a saúde do negócio como um todo, né? Então, a primeira coisa é se revisar cenários. Quando você começa o teu cenário de vendas a apresentar indicadores negativos ou sinais, você começa a rever processos produtivos. Aí você, na sequência, a gente já começou a sentir sinalização de fornecedores de insumos, por exemplo, químicos, que dependem muito das fronteiras, então aquele receio de bloqueio de fronteiras. Até aí tudo era muito comentário, muito noticiário, né? Ainda no final de fevereiro, início de março. Aí, quando iniciaram as primeiras ações de governo, realmente, as primeiras sanções de governo que trouxeram as restrições, então, de quantidade de pessoas na fábrica, você tem que colocar todo mundo em casa. Então, aí as coisas começaram a ficar novas, né? Porque até agora eu estava falando de momentos de mercado que a gente passa em outras crises, em outros momentos, né? Mas quando você começa a mexer com as pessoas, como é que você vai colocar todo mundo para trabalhar e manter a harmonia de uma equipe toda afastada, uma equipe que trabalha uma vida ali um do lado do outro? Como é que você vai manter uma fábrica rodando com 50% do teu contingente? Como é que você vai manter matéria-prima o suficiente para manter a tua produção? São várias incertezas que no dia a dia você precisa ir replanejando. Essa questão dos insumos, ela trouxe muita lembrança da greve dos caminhoneiros que a gente passou.
Então, a gente lembrou muito disso, né? Porque você tem que se preparar para tentar manter a tua produção até onde der, né? Isso foi sentido ainda entre fevereiro e março, né? Aí, é claro, a partir de março, criação de comitê de crise para tratar essas ações de forma corporativa, tentar soluções mais rápidas, trazer o álcool, as máscaras, enfim. Aí lá no início de abril a gente já estava colocando máscara em todo mundo. Aí quando na cidade ainda não era obrigatório, lá dentro já era. Aí você precisa mexer com a cultura das pessoas. Você precisa readaptar suas equipes para trabalhar em casa e conseguir manter a comunicação. Enfim, foram desafios bastante difíceis, assim, novos, mas que deixaram para a gente um sentimento, porque eu acho que é bem importante citar, que quando você tem equipes que trabalham com uma confiança muito estabelecida, passa a ser um pouquinho mais fácil, passa a ser um pouquinho mais leve, sabe? Então, todo mundo traz ideias, todo mundo se ajuda. A gente estava conversando também offline na tentativa da live de terça-feira sobre algumas coisas. É difícil trabalhar em casa porque não se adapta a cadeira, não se adapta a mesa. Em alguns casos, vamos levar a mesa, vamos levar a cadeira, vamos fazer o possível para as pessoas se sentirem tão bem quanto se estivessem aqui. Porque o emocional de todo mundo acho que fica muito mexido também. Claro, não vamos generalizar, né? A gente não pode levar a mesa de todo mundo para casa, mas a gente tem que fazer o possível, né? Para manter essa rotina e manter todo mundo bem, com a cabeça saudável para trabalhar. Depois quero fazer uma pergunta sobre essa questão da rotina, né? Tem até aquela notícia do Facebook home office para sempre, né? Porque eles adaptaram e perceberam que funciona muito bem, é lógico, depende do nicho, o que é de mercado, enfim, e vão adotar aí 90% da galera Facebook e o home office para sempre. Eu achei super impactante, mas para eles combina muito bem, né? Bom, vou pedir agora para o Paulo, então, setor de alimentos, que a gente falou, né, que provavelmente continua sendo demandado. Como é que foi para você, Paulo? É um pouco diferente do que está todo mundo pensando, que o setor de alimentos não sofreu impacto, né? Aí depende muito do setor, né? Um setor que, só fazer um comentário rápido, que acho que não sentiu impacto nenhum, é o de alimentos básicos, né? De cestas básicas. Esse pessoal está todo vapor, está até acima do limite que estava antes, né? Mas nós, o que aconteceu com nós? Em março, ali, quando começou toda a pandemia, os nossos clientes começaram a entrar em contato para saber se a gente ia conseguir manter os fornecimentos, né? Aí nós achamos também que nós não íamos ser impactados em nada, basicamente, né? Nada, ou muito pouco impactado, né? Mas ali, quando chegou final de março, ali nós tivemos a Páscoa em abril, né? E a maioria dos nossos clientes é baseado o portfólio em chocolate, né? E muitos dos nossos produtos também vão para o chocolate dos nossos clientes, né? E a Páscoa foi um desastre em termos de consumo de chocolate. E as empresas passam, às vezes, 6 meses, já vem produzindo, fazendo o estoque para a Páscoa, para chegar e desovar na Páscoa, e essa venda não houve, né? Então, não sei se vocês ouviram em alguns lugares, mas Lacta, Garoto, o pessoal aí acabaram doando a Cacau Show, doando 500 mil, 1 milhão de ovos de Páscoa, porque depois da Páscoa, porque isso não vendeu, né? E aí a gente sentiu o nosso primeiro impacto. A gente vinha de um ano aí de um crescimento, nosso planejamento era de 30% a 40% de crescimento em vendas, era um crescimento muito bom. E a gente viu o nosso faturamento ali, até abril a gente cumpriu as metas, em maio despencar quase que 50%. Até porque os nossos produtos são mais supérfluos mesmo, né? Um pouco mais supérfluos. E isso foi o primeiro impacto de 2 meses ali, foi abril e maio com o faturamento pela metade, né? E aí começa todo o trabalho, né? Do que fazer, aquilo que o Roberto falou, as incertezas, ninguém sabe dizer o que vai acontecer, as empresas cortam todos os pedidos, você não sabe se isso vai voltar logo, se vai ficar 3, 4, 5, 6 meses isso, né? Então, aí a gente começou a fazer um trabalho de redução interna de custo, paramos as compras todas e acabamos botando o pessoal em suspensão de contrato aí durante o mês de junho, 2 linhas ficaram em suspensão de contrato, a gente parou a fábrica, 70% da fábrica em junho, né? Em julho voltou
uma linha, aí voltou 2 linhas a funcionar, tem uma parada, né? Então, basicamente, esse foi o nosso impacto e o que a gente fez para minimizar. A gente está tentando defender o caixa da empresa, tentando reduzir o máximo que der, né? E para você poder sobreviver, né? Porque se você ficar sem caixa nessa época aí, você não consegue passar toda essa crise, até porque a gente não sabe até onde vai. Está se demonstrando que está começando a recuperar. O mês de julho já está sendo um pouco melhor, agosto também já tem um clareamento de pedido, pelo menos, mas dentro desse ano não volta ao que estava antes da crise. Com certeza não, deve ficar aí uns 15%, 20% abaixo até final de ano. Olha que incrível essa tua fala sobre o chocolate, Paulo, porque, para quem não sabe, para as empresas de chocolate, a Páscoa é o Natal deles. Isso Né? A Páscoa é o Natal das empresas de chocolate, Cacau Show, enfim. É a data do ano que mais se vende chocolate. Né? Tanto que se dizem que quem que é o concorrente das empresas de cosméticos? É a Cacau Show, são as empresas de chocolate, né? Nestlé, Laca, enfim. E se para eles foi impactante assim, porque eu sabia das doações, eu vi várias notícias, né, dessas empresas que doaram muito chocolate, mas eu não fiz a conexão de que não foi vendido. Isso quer dizer que, pô, impactou na renda per capita e a renda mesmo das pessoas vai impactar no mercado, né? Eu não tinha ideia. Essa informação, nossa, é super importante, né? Bom, e a primeira coisa que acontece dessas empresas quando dá uma crise dessa, o que vai vender para frente? Vai vender produtos mais baratos. Aí você começa a cortar todas as linhas mais supérfluas, né? E aí você começa a perder projeto daqui, perder projeto de lá, e aí você tem que caminhar para reestruturar tudo isso, caminhar para outros projetos. Sim. Organizar a empresa, deixar... Está se vendo uma prostituição no preço do mercado em vários nichos, em várias linhas, vários segmentos. Porque como as pessoas precisam de alguma forma colocar dinheiro para fazer fluxo, né? Então tá todo mundo, né? E é complicado para quem tem um modelo de negócio, né? Como essas empresas maiores, vocês, por exemplo, que atendem a Nestlé, é bem delicado, né? Bom, Roberto, vai lá, dá a tua contribuição aí, por favor. Contando um pouquinho dos acontecimentos, né? A gente tem uma indústria que tem cerca de 70% da nossa produção em exportação para os Estados Unidos. Nós, em janeiro, acho que ninguém no mundo inteiro estava todo mundo assistindo ao problema na Covid na China, e todo mundo olhava e falava assim, nossa, coitado dos chineses, ninguém imaginava esse nível de estresse que ia acontecer no mundo inteiro. Falava, nossa, como é que os chineses conseguem segurar todo mundo dentro de casa, lá em Wuhan? Mas ninguém nem cogitava isso chegar aqui, né? E nós temos um quadro, aí cerca de 200 e poucos funcionários, e sempre tem aquele giro normal, né, dos funcionários que saem, você tem que recontratar para manter o quadro. Então, no dia 17 de março, eu estava indo lá no RH e dizendo assim, pô, gente, nós precisamos de 6 funcionários, né, para repor o quadro, né, do pessoal que saiu, né, quando é que nós vamos contratar esses 6 funcionários? Isso era uma segunda-feira de manhã cedo. Na segunda-feira, às 5 horas da tarde, a gente recebeu diversos e-mails de clientes nossos, do exterior principalmente, dizendo assim, suspende todos os embarques. Você não pode carregar mais nada a partir de hoje. O que você carregar é responsabilidade tua. E a nossa fábrica funciona mais ou menos com um esquema de 2 meses. O cliente põe o pedido para você atender ele entre 30 e 60 dias. O ideal para nós é ter 2 meses de pedido em carteira para a fábrica poder trabalhar com boa programação, um planejamento certinho e bonitinho. E aí os clientes, você tem produto pronto para carregar, produto dentro da fábrica sendo produzido, insumos comprados, e os clientes chegaram na segunda-feira, às 5 horas da tarde, não carrega mais nada, agora para de carregar tudo. Na terça-feira de manhã, na segunda de manhã, eu estava falando assim, cadê os contratados? Na terça-feira de manhã, a gente estava definindo férias coletivas para a segunda-feira seguinte, né? 3, 4 dias depois. 5, 6 dias depois. Na quarta-feira, o governo do estado de Santa Catarina decretou que não tinha mais ônibus, que todo mundo fecha a loja e tal. Então, foi assim uma sequência de 3 dias. Não, por isso que eu comentei no início ali que a tal da palavra é incerteza.
né? Porque você acorda de manhã querendo contratar, você vai dormir de noite sem os pedidos e com a produção dentro da fábrica. Na terça de manhã você está dando férias, na quarta de manhã o governador manda tirar os ônibus da rua. É um negócio que absolutamente nunca aconteceu na história da nossa geração, principalmente a nível mundial, em todas as cidades, estados e países do mundo inteiro. Então, a incerteza é muito grande. O que a gente fez foi, a gente concedeu 2 semanas de férias coletivas, paramos a empresa inteiramente. Próximo do final dessas 2 semanas, a gente tinha tanta certeza quanto a gente tinha no início das 2 semanas, ou seja, nenhuma. E daí vamos fazer o quê? Vão dar mais 1 semana de férias. Daí você não pode dar mais, porque você tem que tomar decisões radicais, ou você volta a produzir, ou você vai reduzir quadro, ou alguma decisão você tem que tomar. E a gente estava encaminhado na linha de fazer a redução da jornada, como a lei está permitindo. Mas resolvemos, na primeira semana de trabalho, voltar a trabalhar normal para atender os pedidos dos clientes, que eles não estavam nos solicitando isso mais. O que a gente buscou fazer nesse período, quando você faz uma parada de final de ano, em dezembro, no Natal, ali nas férias e tal, você faz uma parada programada, né? Eu vou parar em dezembro. Então, você organiza suas compras, você organiza teu estoque, você organiza a tua produção. Agora, se fazer tudo isso aí com uma decisão de um dia para o outro, então a gente foi dormir com um estoque de madeira que dava para 2 meses. E daí, de repente, aquele mesmo estoque, sem colocar 1 metro a mais ou a menos, ia te durar 6, 7 meses. Daí você fala assim, puxa, eu não preciso voltar a produzir na serraria depois. Então, realmente foi um período de incertezas muito grandes. A gente teve que alugar ou pegar emprestado área para guardar a madeira. O que o Paulo falou é bastante importante, ele falou do caixa da empresa. O caixa da empresa é o nosso oxigênio. Se você não tomar água durante um dia, você vai sofrer, mas nada vai acontecer. Mas se você não respirar oxigênio por 3 minutos, você morre. E o caixa da empresa é o oxigênio. Então, o trabalho mais rápido que a gente fez na empresa ali foi de buscar preservar o caixa da empresa. Ou seja, as compras que a gente tinha feito e que estavam parados na produção, a gente pediu para os nossos fornecedores, dentro do possível, segurarem. Fomos aos bancos e captamos dinheiro para reforçar o caixa da empresa. As vendas de mercado interno e de exportação, a gente já estava na consideração de que não ia receber no prazo combinado, esse prazo iria demorar mais ainda. Então, a gente, em termos administrativos, procurou bastante preservar o caixa da empresa também nesse período. Tá? E de lá para cá, o mercado, o nosso produto, como eu falei, é um produto não essencial, né? Móveis, você fala assim, eu gostaria muito de ter uma mesa nova na minha casa, mas você não precisa ter uma mesa nova amanhã. Né? Você pode falar assim, não, eu espero 1 mês, 2, 3, tá? Ou eu vou esperar mais para comprar uma mesa mais cara, mais bacana. Então, por não ser um produto essencial, nesse momento de incerteza, onde todo mundo fala assim, não vou comprar. Né? Ademais, as lojas fechadas, que não tem nem como vender. Né? Roberto, a máxima eu quero ou eu preciso nesse momento Exato, é a que está valendo, né? Exatamente. Mas o interessante é que agora, né, daí trazendo já para o momento de hoje, isso a nível mundial reflete um pouco para a gente, mas no Brasil está acontecendo igual. Eu vi um programa na televisão de uma fábrica de fogões em Ponta Grossa. Essa fábrica trabalhava com 200 funcionários de um turno, tá, antes da pandemia. Tá? Agora ela está trabalhando com 290 funcionários, 2 turnos, está com tudo vendido até setembro. Nós falamos assim, de fogão? Uau. Sim, está todo mundo cozinhando em casa. Né? Claro. Então, quem tinha o fogão velho, que tinha 2 bocas do fogão que não funcionava, o cara arranca fora o fogão e vai colocar um fogão novo. Né? Faz todo sentido. Então, em termos de imóveis, a gente começa a ver lentamente a mesma coisa, porque você está em casa e fala assim, eu não preciso de uma mesa nova, mas não aguento mais ver minha mesa aqui em casa. Então, as pessoas estão começando a comprar, embora as lojas estejam fechadas, tá, via internet. Tá? É isso que está reforçando mais o mercado. O percentual
de negócios na internet aumentou, foi um boom, brutalmente. Né? Foi um boom. Quem tinha ações, por exemplo, da Amazon na bolsa, né, e tinha alguma coisa lá, ou comprou no começo, nossa, exatamente, ganhou uma grana. Você falou duas coisas legais que eu acho que é bom mencionar, que foi, quando você fala em incerteza, e você fala sobre essa questão de que ainda é incerto, mesmo hoje, passando, né, esses primeiros 4 meses, dá para pegar o exemplo do prefeito de Florianópolis, né, que liberou o transporte público, o governo liberou, e de repente ele bloqueou novamente o transporte. Não sei se chegaram a ver que teve uma empresa de transporte que fazia Palhoça, São José ali, e que estava meio que, de certa maneira, orientando os passageiros a ficarem sentados, não, ficarem de pé quando entrassem em Florianópolis, porque lá era a regra, e daí alguém gravou, e ele já cortou todo o processo, já não podia mais ter, tanto que voltou o transporte, e ele, faz uma semana, ele cortou novamente, teve alguma situação assim. E você falou das linhas de crédito, sobre a questão do fluxo de caixa, né? Roberto, não, mesmo com todas as liberações de linhas de crédito que aconteceram aí por vários bancos, instituições e cooperativas, BNDES, enfim, as pessoas não estavam conseguindo acessar, porque eles estavam pedindo garantia de crédito. E a empresa, pô, cara, eu não consigo nem pagar a folha, como é que ela vai dar garantia, né? Então tem esses aspectos inúmeros aí. Bom, a gente falou um pouquinho dessas primeiras providências e eu queria lançar uma segunda pergunta para vocês, que o que vocês fizeram, assim, de mudanças que, em função disso, como é que está a rotina de trabalho, de viagens, reuniões, a operação mesmo, os processos, que vocês tiveram que fazer uma adaptação em função do que vocês estão vivendo, e isso, de alguma maneira, se tornou permanente, ou vai se tornar permanente, porque, como diz a Angélica ali no começo, foi só acelerar um processo que, de certa maneira, ia ter que acabar acontecendo. Ou que foi positivo, que vocês entenderam, poxa, nós tivemos que mudar as nossas rotinas, mas isso foi legal. A Angélica falou que montaram um home office em casa para muitas pessoas, para poderem trabalhar. Tem pessoas que têm dificuldade de trabalhar no home office porque não tem um ambiente confortável, não conseguem trabalhar, né? Às vezes por causa das crianças. Imagina, as crianças, está todo mundo em casa agora, né? Pois não tem aula, é tudo online. O que vocês adotaram de medidas na operação de vocês que, de certa maneira, pode vir a se tornar agora meio que obrigatória, ou deu certo, e dá para implementar e manter? Paulo, começa aí, você que está com o microfone aberto, vai lá. Bom, as medidas internas da pandemia em si é o que acho que todo mundo está fazendo, né? O que está mudando aí, essa máscara, o álcool, essas restrições de alguns ambientes, o distanciamento e tudo mais, mas o que a gente viu que mudou, e eu acho que vem para ficar, é as coisas que estão para fora, né, para fora da cidade. Né? Por exemplo, a Dom Cabral. A Dom Cabral, eles dão assistência para nós aqui, consultoria, na parte do planejamento, e uma vez por mês os consultores se deslocam. Aí tem consultor que vem do Rio de Janeiro, outros vêm de São Paulo, e aí o deslocamento é de avião até Curitiba, né? E daí mais 5 horas de carro até Fraiburgo, né? E a gente está fazendo isso tudo por videoconferência. E a gente viu que não muda muita coisa. É quase igual o consultor estando aqui ou estando lá, isso não muda muito. E, então, isso acho que é uma coisa que veio para ficar, porque, claro, não que o consultor não vai vir mais aqui, porque fica muito impessoal tudo, né? Mas tem de vir todo mês, vai vir a cada 4 meses. E uma coisa boa em tudo isso é que eles concederam 30% de desconto para nós na mensalidade, que é a redução de custo de transporte e tudo mais que eles estão tendo, de tempo dos consultores deles. Então, eu acho que isso é uma coisa que vem para ficar, né? Fora com os clientes também, né? A viagem não existe, né? Visita a clientes não existe, está sendo tudo por videoconferência, telefone e tudo mais, né? E uma coisa boa que aconteceu, o nosso planejamento esse ano era expandir para o mercado externo. Nosso faturamento é muito pouco em exportação, de 3% a 5% do faturamento só.
Então, nós tínhamos previsto ir para feiras e fazer todo um movimento para fora, né? E isso se acabou com a pandemia, né? Não existe feira mais. Eu acho que esse ano não vai existir feira, né? E a Apex, que é um órgão do governo que estimula, ajuda as empresas a estimular a exportação, e eles também ficaram meio sem, com as mãos amarradas esse ano, né? E aí a criatividade vem, né? O que eles fizeram? Eles criaram uma feira virtual. Eles pegaram um software, criaram uma plataforma onde os fornecedores lá de fora se cadastram nela e colocam os produtos que têm interesse em comprar, e as outras empresas, que são os fornecedores, colocam também os produtos que têm interesse. E aí eles fizeram uma semana, aconteceu uns 15 dias, a primeira rodada, eles fizeram uma semana de rodada de negócios. E aí o software pega, junta você em salas, marca horários e tudo mais, e a gente teve contato com clientes de muitos lugares do mundo que acho que está em feiras, daqui a pouco a gente não conseguia ter, e com um custo basicamente zero, né? E eu acho que isso veio para ficar, eles estavam muito empolgados, essa primeira rodada de negócios foi muito boa, a gente teve 15 reuniões, e aí depois a gente já conhece o cliente, você continua essa conversação por fora, né? Então isso eu acho que, é claro, as feiras não vão acabar, né? Isso vai ter, mas é mais uma plataforma que foi criada em um momento de crise aí que pode dar resultado e a custo muito baixo, né? Então, mais ou menos, o que a gente viu que está mudando é... Nossa, que interessante essa rodada de negócios online, né? Sim, Que inteligente, assim, né? E além de tudo, a economia de tudo, de deslocamento, e aproxima as pessoas da mesma forma, gera negócio igual. Pô, legal pra caramba, não tinha ouvido falar disso ainda. E muito rápido, eles começaram agora, né? Que daí eles abrem por setor, né? O setor de alimentos, o setor têxtil, eles abrem por vários segmentos, né? Muito e a primeira rodada foi muito boa. A gente achou que daqui a pouco ia ser muito fraco, assim, não, foi muito boa. A gente teve contato com alguns clientes aí que deve sair negócio. Nossa, show, muito legal. Eu acho que tá aí um belo case aí para quem não adotou, né, e não participa desse tipo de prática, bem legal. Roberto, e tu aí, lá na tua empresa, o que teve que adotar de diferente aí, como é que tá a tua rotina, que daqui a pouco possa vir a ser permanente também? Repetindo um pouco do que o Paulo falou, né? Acho que a maioria das indústrias estão fazendo o amplo uso de álcool gel, de pias, lavar face shield, a gente fez doação de máscaras e álcool gel para os funcionários e para os familiares dos funcionários todo mês, né? Levar para eles protegerem a família também, né? Até de sabonete e tal, para o pessoal proteger em casa. Não adianta você falar assim, estou protegendo o funcionário aqui na empresa, ele vai para casa, ele não tem essa condição em casa, eventualmente. Então, a gente estendeu isso aos familiares também. No refeitório, a gente tem um refeitório onde tem capacidade para X pessoas, nós aumentamos o número de horários para colocar 50% das pessoas na hora da refeição, né? Divisórias nos refeitórios, em cima da mesa, para as pessoas não terem o contato direto, né? A intenção de proibição de recebimento, o Paulo falou, né, de clientes e fornecedor não essencial, que não tenha nada para falar, que é aquele vendedor que vem só para conversar contigo, não tem um produto novo, não tem nada para te apresentar, é só uma visita de rotina, não recebe. Assim como o nosso departamento comercial também não vai viajar, né? Então, contato por telefone, contato por uso intensivo de WhatsApp, tá? E de outros sistemas e programas para venda dos nossos produtos. Até porque se você quiser viajar, você não tem como viajar também, né? Então, Tá muito legal. Tá muito reforçado o contato via WhatsApp, via reuniões não presenciais e catálogo eletrônico dos produtos. Isso, Roberto, sim, eu acho que veio para ficar. Essa coisa que você falou do fornecedor é bem interessante, porque estão forçando, de alguma maneira, as empresas acabam forçando né, quem está na rua ou o representante comercial a se reinventar. Se ele não tem nada novo, incrível. Exato, exatamente. Se vem apresentar um produto novo, ótimo, tá ótimo. Mas se aquela visita de rotina, nada contra. É bem-vindo, mas nesse momento não é a hora de vir.
Perfeito, perfeito. É isso aí. E aí, mais uma vez, né? O pessoal tem que se inovar, né? Tem que fazer diferente, porque senão nem as empresas não estão recebendo essa galera. Legal. Angélica, e tu? Então, foi o primeiro momento, aquele do susto, né? Foi o cancelamento de tudo, cancelamento de reuniões, de viagens. Como a gente é fornecedor de matéria-prima para as demais fábricas, né? Para as fábricas de papelão e sacos, a gente sempre teve uma relação muito próxima. Então, toda semana estava saindo carro daqui para ir ver o papel nas convertedoras, né? Para acompanhar o nosso produto. Reuniões, a gente tinha reuniões mensais, reuniões trimestrais, agenda para o ano todo também, fornecedores do dia todo, programação de fornecedor, agendamento de visitantes, tudo isso foi bloqueado de imediato. A gente, como o Roberto comentou, o que a gente manteve foram os fornecedores das coisas básicas, né, que a gente precisava para continuar produzindo, e os prestadores de serviço locais, enfim, que são serviços essenciais para a fábrica continuar rodando. Algumas reinvenções que a gente precisou fazer, principalmente nessa questão de reuniões e de acompanhamento do nosso produto, porque como não parou, a gente precisa continuar, né? E tentar manter essa proximidade, essa sintonia, como eu também comentei antes. As interações entre as equipes, eu acho que foi uma outra coisa que mudou e que a gente precisou reinventar. Então, durante vários momentos no dia, a gente tem interações, discussões sobre segurança, momentos, enfim, das equipes. A gente reinventou essas rotinas em casa. Lá no início de abril, quando a gente começou a usar máscara dentro da fábrica, não tinha máscara para vender. Como é que a gente ia fazer? Então, a gente criou um modelinho caseiro, levamos material para casa das pessoas que estavam em casa, produzia, passava a pegar no final do dia, levava para a fábrica para quem precisava continuar na fábrica. Então, a gente fabricou durante, acho que uns 15 dias, máscaras caseiras para conseguir que o pessoal que estava na fábrica, que precisava estar lá, tivesse disponível, né? Foi uma dificuldade conseguir os insumos nesse período, os insumos novos, né? Que seria o álcool, a máscara, os sabonetes bactericidas, trocou tudo que tinha na fábrica. Nosso refeitório também, um refeitório que teve a capacidade também reduzida para 50%, mas precisamos mexer nos horários, porque embora tivesse pouca gente na fábrica, os que estavam também não poderiam estar todo mundo junto lá, né? Então, isso ficou também, está até hoje reduzido pela metade. A gente tem o evento anual na fábrica, que é a nossa parada geral para manutenção, onde a gente para as caldeiras, enfim. Então, se fazem muitos serviços pesados e de muitos dias, né? Geralmente são de 8 a 10 dias de parada. A gente não tem como não fazer isso, a gente precisou reinventar. Então, a gente adiou, a gente está fazendo essa semana, inclusive, mas a gente recebia cerca de 700 pessoas de fora para prestar serviço aqui, porque são serviços especializados. A gente não tem como não fazer isso, porque são válvulas de segurança, porque são vasos de pressão, são serviços que garantem a segurança da operação. Então, a gente só manteve o que precisa fazer. Um contingente que seria de 700 para menos de 200 pessoas. Um cuidado absurdo, que está quase um hospital aquela fábrica. Você vendo a temperatura de todo mundo, entrevistando um por um, mudamos os fornecedores também, de fornecedores de cidades, de lugares muito longe, né? A gente pegou pessoas mais próximas aqui, desenvolveu o que precisava para tentar deixar o mais miúdo possível, né? Realmente o mais básico. Isso aconteceu com todos os serviços. Na fábrica, até hoje, a gente não tinha conseguido tirar o copo descartável, por exemplo. A gente tentou por várias vezes, nunca dava, nunca dava, nunca dava. Daí olha como o ser humano é cheio de preciosismo, né? De repente deu. Então, todos nós temos os nossos preciosismos. Essas reuniões que a gente acabou transformando em online, quantas a gente não poderia ter feito online no passado? Então, por mais que a gente às vezes não admita, mas existem preciosismos do ser humano que caíram por terra agora. Então, a gente precisa fazer, a gente se reinventa. Acho que é bem perceptível essa mudança e são coisas que realmente vêm para ficar, sabe? É uma evolução que vem para ficar. Perfeito, perfeito suas colocações. Eu vou fazer um comentário e está vindo perguntas pelo chat, então eu vou fugir um pouquinho da nossa pauta para fazer as perguntas para vocês. Só vou comentar assim, eu estou sempre circulando nas empresas, né? Teve uma empresa que foi bem... já tinha 2 meses já a pandemia, eles não tinham adotado as máscaras ainda, era uma indústria.
E quando uma pessoa, a esposa desse rapaz, desse senhor, estava obrigando ele de máscara para a empresa, e ele levava 4 para trocar durante o dia. E daí ele ia de máscara, o pessoal do administrativo ficavam de olho nele, até que chamaram ele lá para pedir, viu, por que você está usando máscara? Já faziam 2 meses da pandemia, mas não adotaram. Você vê o tamanho da responsabilidade, da questão de saúde mesmo e segurança, né? E ele falou, não, é que eu tô me cuidando, né? Tô cuidando dos outros. Não, é só para saber se o senhor estava com corona ou coisa assim e tal. Então, as empresas demoraram algumas para poder tomar providências, né? E isso também reflete, por exemplo, existe uma pesquisa feita por uma empresa de Lages, em vários municípios de Santa Catarina, dizendo que no comércio, as empresas, lojas que mais tiveram um movimento, que voltaram à atividade de certa maneira mais rápido, não foram as que fizeram promoções ou coisas do gênero, ou apresentaram coisas novas, ou estavam atendendo o delivery, por exemplo, na área de confecção. Tinha muita gente fazendo isso. Foram as que se preocuparam em ter álcool em gel na porta e ter um cuidado com o número de pessoas que estavam dentro do ambiente e que estavam usando máscaras e obrigando as pessoas a entrar com máscara ou doando na porta. Então, era quem estava preocupado com a saúde e não quem estava preocupado com a venda. Bem diferente, né? Tá vindo aqui, ó. Então, vou fazer uma pergunta, vou deixar aberto para vocês responderem como vocês acharem melhor aqui. O Téquio, ele está acompanhando a gente na live aqui da Pertec, ele falou que até para corroborar com aquilo que o Roberto falou, que aumentou consideravelmente a venda dele na área de móveis, né, e eletro, né, e de fato, né, as pessoas estão em casa cozinhando, né, e faz todo sentido mesmo, né, quer mais conforto, enfim. Mandaram aqui dizendo que a live está muito legal, uma pessoa lá de Guarapuava, ó, tem uma galera de longe assistindo. Então, uma pergunta aqui que veio de uma pessoa, segundo a pesquisa da XP Investimentos, apenas 40% das empresas possuem caixa para mais de 30 dias no Brasil. Qual seria um caixa ideal para manter, para superar essas crises, né? Quando uma empresa entra numa situação de crise como essa? Vocês querem responder aí? Vou fechar meu microfone, fiquem à vontade. Eu entendo que o caixa depende do setor, varia de um supermercado, vai mudar para uma indústria de imóveis, ou a experiência que eu tive no negócio de maçãs, que é um negócio de maçãs é um negócio de um ciclo anual, tá? Então você precisa do teu caixa para viver um ano, porque você produz maçã uma vez por ano, tá? No caso de imóveis, o teu ciclo é mensal, tá? Eu imagino, não sei, a Angélica pode responder, no caso da Trombini, o ciclo é mensal. Então varia de negócio para negócio, de empresa para empresa, tá? Mas eu te diria assim, no mínimo, você tem uma reserva para você poder passar 2 meses com baixos recebimentos. Acho que colaborando aí com o que o Roberto colocou, realmente acho que depende muito da configuração do negócio, e o que é bem importante para saber qual é esse caixa ideal é conhecer o seu negócio, é ter o planejamento estratégico do seu negócio, conhecer os cenários em que ele pode atuar, né? O pessimista, um cenário conservador e o cenário otimista. O que seriam os cenários da tua empresa? Então, para você conseguir ter esse preparo para momentos de crise, claro, essa crise não tem precedentes, mas outras já houveram, né? Então, para você entrar num momento de crise ou numa dificuldade, conhecendo bem com o que você trabalha, conhecendo o teu cliente, conhecendo o teu mercado e sabendo como manter o equilíbrio do teu negócio. Eu acho que varia, mas o importante mesmo é saber qual é o equilíbrio do teu nicho de negócio, do teu tipo de negócio. Show. Só complementando, mas é isso mesmo que a Angélica falou, o Roberto falou, você tem que conhecer o teu negócio, e cada negócio é um negócio, né? Tem o seu ciclo de caixa e tudo mais, e é em cima do planejamento, né? Você colocar o que você quer, o que você quer deixar de reservas, né? E eu acho que isso tem que ser bem sadio, né? Porque nesses momentos de crise pesada é que você sente quem está sólido, né? Quem pensou nisso antes, e é o que sobrevive, né? Aproveitar que você falou, Paulo, essa pessoa de Guarapuava, ela é Matheus Manica, não sei se você conhece. Ela falou, sou fã da Poupa Brasil. Não sei se você conhece, mas tá ali, mandou um salve para você.
É Matheus Mânica, ele se formou com o Ramon em Curitiba, em administração. Com o Ramon, que inclusive, para mencionar, o Ramon é o coordenador do Núcleo Jovem que está promovendo esse momento aqui para nós aí. Ó, o Júlio Moris também mandou um comentário aqui, ó. O setor da construção civil deve aquecer o setor de reformas residenciais, pois o pessoal encontrou vários pontos de melhoria e novas necessidades. De fato, né? Gente, não é só, não dá para dizer também que as pessoas não têm reserva, né? Não dá para generalizar, algum mercado vai aquecer de alguma maneira. Mais uma pergunta aqui, então, que veio, que é, vocês sentiram a necessidade, e imagino que seja meio que uma máxima isso daqui, mas de trazer as empresas mais para perto do online? A gente percebe que tem muitas empresas, muitas pessoas que estão nadando de braçada, estão se sentindo extremamente confortáveis nesse ambiente digital. Mas existe, de certa maneira, e a gente pode perceber pelos filhos da gente, pelas crianças que a gente está vendo estudando online, da dificuldade que é se adaptar ao digital. A gente também sabe que dá para reduzir custos, fazer reuniões com fornecedores, como o Roberto citou, online, o Paulo também citou, a Angélica falou, né, muitas coisas que nós já poderíamos estar fazendo, e começamos a fazer agora e meio que vai ser permanente. Mas para vocês, dentro dos setores de vocês e com as equipes também, né? Que eu acho que é legal falar desse interno, né? Até no sentido de treinamento, colocar gente junto. Como é que vocês estão vivendo esse online dentro do negócio? E só para citar, antes de vocês responderem, a gente está com 70 pessoas simultâneas assistindo, então a gente está com uma ótima audiência aí, ó. Muito obrigada, galera, vocês que estão assistindo aí. Vamos lá, então, fiquem à vontade para responder aí, conforme vocês se sentirem mais confortável. Como é que está essa questão do online dentro do negócio? E eu gostaria também de emendar essa aqui, que fosse na equipe também. Como é que está a equipe vivendo nesse online? Eu acho que a gente precisa aproveitar essa evolução, a gente teve que reinventar esse online, porque ele não existia, então você tem que reinventar o online, às vezes a ginástica laboral online, o diálogo de segurança online, você tem que falar de temas que lá, para quem está na fábrica, estão muito vivos, mas também para quem está em casa, então você ter sincronia para fazer tudo isso, a evolução tecnológica sozinha ela não é nada, né? Mas conhecer o que está acontecendo nos mercados e na sociedade vai determinar aí o melhor uso da tecnologia, né? O melhor uso desse online e eventual descontinuidade talvez de outras ferramentas, né? Vem novas, algumas ficam obsoletas e essa é a ordem natural das coisas. E eu acho que não é necessário você conhecer tão a fundo a tecnologia, mas você tem que entender como ela funciona e você tem que acompanhar a evolução das coisas. É importante saber para que servem e para que elas vão servir no teu negócio, né? No que elas podem te ajudar. Então, mais uma vez, eu acho que quanto mais próximo você está do teu cliente, do teu mercado, mais você conhece até onde e em que velocidade você pode ir com a tecnologia também. Eu vejo que o online era uma tendência, né? O mundo inteiro, todos os negócios estavam caminhando para o online, né? E agora ele é imperativo. Ou você é, ou você não é. Você tem que ser junto com a tua equipe no treinamento, com teus clientes, com teus fornecedores, com a tua área comercial, né? Num futuro bem próximo, mesmo eles falam do cara que tem um restaurante, para que ele precisa ser online? Ele tem que ser online. Tem gente que está fechando o restaurante para virar só online. Então, o online hoje para tudo, desde o teu contato com todas as etapas do teu processo, é um imperativo. Tá? Pessoas que não tinham conhecimento ou contato, já têm hoje, depois de 2, 3 meses de pandemia, e vão ter que aprofundar esse conhecimento. Tá? É uma necessidade. A partir de agora, quem não tiver conhecimento da internet, vamos falar do uso que você pode fazer da internet, tá? Vai ter um futuro bem mais difícil. Eu acho que, em termos de negócio, aí vai abrir um campo muito grande também, né? Não é à toa que a Magazine Luiza tinha as ações em R$ 58 antes da crise ali, veio para 27 durante a crise, caiu quase 50% e hoje bateu R$ 78. Quer dizer que as plataformas estão crescendo muito, né? E vai ter que ser olhado para isso, né? Quem puder, eu acho que
é a grande saída para o mercado, né? Quem puder ir para essa venda online, quem puder dar atenção para isso, eu acho que vai surgir muitas oportunidades nessa área. Né? A gente costuma dizer, né, que quem não está presente digitalmente não existe, né? Essa é a realidade hoje, né? Falou da Magazine, foi, né, Paulo? Isso. Foi? Pois é, a Magazine é uma das empresas com maior credibilidade no mercado de ações, que mais cresceu em venda online. Cara, ela está realmente saindo super bem assim nesse momento, apesar das dificuldades com essa situação da pandemia, né? Eu vou fazer mais uma pergunta aqui para vocês, que também veio de lá. E agora, né? E agora? Porque a gente falou, né? Mudamos, estamos em mudança. Só um comentário aqui da Beth, eu acho que é da Fruitlife, bem isso aí. Muito importante nesse momento de enormes desafios poder ouvir depoimentos de pessoas que representam empresas tão importantes de Fraiburgo. Então, tá aqui, legal, estamos com uma audiência boa e realmente muito legal para nós e para a galera que está assistindo aí ouvir vocês, viu? Gente, e agora, né? A pergunta é: e agora? O que a gente faz? Quais são as, sei lá, as atitudes, os planos, os caminhos para sair dessa crise, para retomar o crescimento, para alavancar o negócio? As empresas estão pensando em novos modelos, as empresas estão pensando em novos formatos. A gente vê pelo setor de alimentos de entrega, né? Muita gente foi para o delivery porque não tinha outra alternativa, né? Ainda depois, pós-pandemia, o auge, né? As pessoas ainda estão com medo de sair para ir para restaurantes, enfim. A gente está falando desse nicho, mas e a indústria, né? Qual é o caminho para a retomada, para alavancar? O que vocês estão pensando? O tempo todo prototipando, o cliente ele está buscando ainda a mesma coisa? O que mudou e o que a gente precisa fazer, assim? O que vocês vão fazer daqui para frente dentro dessa gestão de crise, dentro desse planejamento que vocês estão pensando para frente, né? O que está rolando aí dentro desse cenário? A empresa normalmente trabalha com base no que aconteceu no passado, né? Você fala assim, mês passado eu vendi tanto desse produto, no mês que vem eu acho que vou vender tanto, né? Sempre com sua margem de erro, que já é grande, por natureza. Pegar todos os nossos números do passado e você joga fora, que não serve para nada. Mudou, e amanhã a gente vai ver amanhã. A gente tem que ter um planejamento agora de absolutamente curtíssimo prazo. Tá? Como eu falei lá no início, incertezas. Tá? Então, a gente hoje está trabalhando, acreditando no produto, no item, nos clientes que a gente está fazendo, mas toda essa história de pandemia daqui a pouco dá uma amenizada e muda tudo de novo. Né? Eu ouvi a história de uma outra empresa de móveis populares aqui no Brasil, que a gente achava assim, puxa vida, né? Com essas lojas todas fechadas, essa empresa está sofrendo bastante, né? Não, eles estão vendendo 40% a mais do que eles vendiam antes, pelo mesmo motivo que eu expliquei anteriormente, né? Estão vendendo bem. Mais um comentário interessante do diretor dessa empresa foi: eu não sei como é que vai ser daqui a 6 meses. E daqui a 6 meses, um raciocínio dele, eu não sei se está certo ou não, saberemos daqui a 6 meses, acabou a pandemia. As pessoas vão querer trocar os móveis de casa, vão querer viajar. Então, talvez daqui a 6 meses o setor de imóveis não esteja vendendo mais tanto, porque as pessoas vão estar falando assim, não, cansei de ficar na minha casa 6 meses, agora eu quero saber de viajar. Então, é possível que daqui a 6 meses o setor de turismo esteja bombando. Né? Então, e amanhã, realmente é difícil o planejamento. A gente agora tem que fazer um planejamento de curtíssimo prazo. Né? Quando se fala de planos, fala assim, nossa empresa, um exemplo que eu te falei dessa indústria de imóveis populares, está vendendo muito bem, que coisa maravilhosa. Vou construir uma fábrica nova, né, e vou aumentar mais o meu faturamento. Mas e daqui a 6 meses? É o setor de turismo que está bombando, o teu negócio não está mais. Então, planos, hoje, sempre de curtíssimo prazo. Porque eu não sei se esse mercado bom vai estar bom daqui a pouco.
ou vai estar ruim de novo? Incertezas. Acho que a gente já falou antes, né? Existem vários cenários, né? Um pessimista, um conservador, um otimista, né? Que você precisa conhecer. Mas o que o Roberto falou é muito do conservador. A gente precisa ser conservador agora, não tem como não ser a sobrevivência, né? Você precisa esquecer realmente um pouco do teu histórico e estar preparado para evoluir, para se reinventar. Tem que entender que amanhã vem uma regra nova no jogo e a gente tem que continuar no tabuleiro, né? Não podemos cair fora. Então, essa evolução, essa reinvenção é o que vai ficar disso e é o que a gente tem que olhar. E é nos negócios e é na vida também. A gente precisa aproveitar essa evolução para proporcionar uma condição ainda melhor. Eu acho que para a gente existir, né? Para a gente ter tempo, um tempo para cada coisa, para a saúde do corpo, para a espiritualidade, para criar ambientes mais saudáveis, para se viver, né, para exercer a nossa melhor versão. Porque como a gente tem muitos desafios todos os dias, muita novidade todos os dias, muitas regras novas todos os dias, a gente precisa estar bem para exercer o nosso melhor. Então, a valorização disso é muito importante. E essa tendência para o turismo talvez venha em parceria com isso, né? As pessoas queiram investir muito em estar bem, porque agora entramos numa crise sem precedentes de sopetão. Então, como a gente estava, a gente entrou. É natural que a gente queira se preparar, né? Para que, se novos momentos aconteçam, a gente consiga reagir melhor. Bom, antes da crise, as pesquisas já apontavam que os consumidores estavam à procura de uma vida mais saudável, de alimentos mais saudáveis, né? E é o ramo que a gente atua também, né? E isso já estava no nosso planejamento estratégico, ir mais para essa área, né? Só que a gente sabe que alimentos mais saudáveis às vezes custam mais caro, né? Sem açúcar, sem isso, sem aquilo, acaba custando mais caro um pouco. E o poder aquisitivo do brasileiro já era baixo, acho que agora vai ficar ainda pior, né? Esse resto do ano e o próximo ano ainda. Então, para onde que a gente está mirando? Para onde que a gente está pensando em ir? Para exportação. Principalmente Europa, Estados Unidos, são países que estão bem nessa parte de saudabilidade, de procura por produtos mais saudáveis, orgânicos, tudo mais. A procura lá é bem maior, até porque o poder aquisitivo deles é maior também, né? E $1, $1 aí a 5,40, mesmo que isso não vá continuar com esse valor, porque acho que ele está um pouco superestimado, né? Mas que ele vai vir a 4,50, nossos produtos acabam custando muito barato lá para eles importarem isso, né? Então, a gente está direcionando toda a parte comercial para isso, toda a nossa estratégia para tentar entrar mais no mercado de exportação, até porque a nossa exportação é muito baixa hoje, né? Que eu já falei antes, que é 3% a 5% do faturamento, né? Só que, claro, isso é um trabalho demorado, não se faz isso em 2, 3, 4 meses, isso é um trabalho para o próximo ano. Esse ano a gente vai ter que enxugar e sobreviver como está aí, né? E tentar trabalhar para o próximo ano, né? Um ano aí que a gente vai ter que passar mais ou menos dentro do mercado interno, né? Bom, vou fazer mais um comentário, então, Paulo, aqui que encaminharam para nós. Mais uma pergunta também veio para vocês. O Guilherme reforça aqui que, de fato, a Magazine, por exemplo, cresceu, e é fato mesmo, mas é porque todo o setor cresceu, né? Para aqui também reforçar a fala do Roberto, né? E aqui uma pergunta do Marcos, da Fischer. Como as empresas de vocês estão inseridas no e-commerce? Como que está o cenário da indústria dentro do e-commerce, né? Como é que funciona para vocês, assim? O Ramon. Olha lá. Tu quer começar, Paulo, respondendo aí, ou Roberto, como é que vocês têm? Como é que funciona o e-commerce para a indústria de vocês, assim, né? Fernanda, a minha tela aqui sumiu, vocês estão me vendo? Estão me escutando ou não? Eu tô te vendo, deixa eu ver como é que tá.
ó, tá normal também no YouTube. Tá normal no YouTube, tá aparecendo. Não tá aparecendo para ti aí, não, Paulo? Não, mas tudo bem, continuamos assim, eu só não estou vendo vocês. Então tá normal. Se quiser pedir ajuda aí pro Ramon para ele dar uma olhada, já aproveita aí, mas tá normal. Para nós tá normal aqui. Vocês querem começar respondendo de repente aí? Como é que tá inserida a Trombini no e-commerce, Angélica? Como que é essa representação do e-commerce para vocês? Eu estou um pouquinho distante da área comercial, Fer, mas vou tentar te responder com as informações que eu tenho. Assim, a área de vendas ela fica em Curitiba e a gente vende embalagens, né? Então nós vendemos papel e é um comércio diferente. São empresas já muito conhecidas, é um comércio bastante restrito, vamos dizer assim. Mas nunca se viu tanta procura do exterior, por exemplo, pelo papel, né? E não só pela embalagem. Então, a gente tem visto esses mercados que antes a gente nem ouvia falar, nem cogitava, né? Então, você produz papel para conversão. Hoje você produz papel para conversão e você tem possibilidades de vendas para o mercado externo. Isso o e-commerce traz, né? Isso o e-commerce proporciona. Então, você tem que estar muito exposto e muito preparado para esse mercado. Eu não posso te dizer, no mercado de embalagens, em que como é que eu vou dizer assim, que momento do e-commerce a gente está, ou em que evolução de e-commerce, se isso mudou com a pandemia ou não, eu não sei te dizer, tá? Mas para o mercado de papel, é isso, a gente está vendo possibilidades que antes não via. E isso o e-commerce é que traz. Show. Roberto, como é que está a Renar Móveis inserida no e-commerce? A nossa venda é bastante pulverizada aqui no Brasil. E Brasil afora, as lojas foram fechadas, né? Então, loja fechada não vende nada. Então, você tem lojistas que fecharam a loja e foram para casa. Você tem lojistas que fecharam a loja e começaram a vender por WhatsApp. Tem lojistas que já tinham um sitezinho, mas atuava assim meio devagar no site. E tem outros que já tinham um site mais forte. Então, sem dúvida nenhuma, os que estão mais fortes hoje nas vendas são esses que têm o site que já era ativo e eles têm algum conhecimento online e eles estão vendendo bem. Aquele comerciante que fechou a loja e foi para casa esperando a pandemia acabar, esse não vende nada, né? Agora, o intermediário ali são os que estão se virando nos 30, né? Vendendo via WhatsApp de casa, tirando foto e colocando no Facebook, e tem muitos desses, tá? O pessoal que não sabia nem usar o Facebook, está vendendo no Facebook, no Instagram. E estão vendendo, né? Estão vendendo, vende. né? Claro, a venda como um todo caiu, né? Mas o pessoal está vendendo. E o que está vendendo hoje, falando assim dos clientes vendendo na ponta, eu te digo, a grande maioria é de alguma forma eletrônica. É o WhatsApp, é Instagram, é Facebook, é o site. Então, por isso que eu digo, hoje é imperativo. Eles estão indo. Quem não está indo, realmente está ficando para trás. É isso aí. Paulo, eu não sei se você está na tua tela, está aparecendo para a gente aí, mas nós estamos vendo e está tudo normal. Como é que... Você está ouvindo ou não? Estou ouvindo, a minha tela está escura só, mas eu estou ouvindo. Então tá, mas a gente está te vendo, tá tudo certo. Deixa eu te perguntar como é que é o e-commerce para polpa, né? Porque vocês têm aí, como é que funciona, né? Na área comercial especificamente, mas a representatividade da tua venda no e-commerce também. Para nós é quase que zerada essa venda, porque a gente trabalha com matéria-prima para outras indústrias, né? Então, são trabalhos com projetos, são desenvolvimento de projetos, desenvolvimento de matéria-prima específica, né? Então, basicamente, a gente não atua muito no e-commerce, no caso, né? É que vocês têm ali... vocês exportam, Paulo? Tem exportação a polpa ou ela é mais mercado interno? Não, é mais mercado interno. A gente exporta, é muito pouco. A gente exporta 3 a 5% do faturamento. Legal. Bom, a gente está se encaminhando para o final. O pessoal está super elogiando. Eu estou aqui, um olho na tela aqui do celular e um olho na nossa live aqui, mas o pessoal está super interagindo aqui, agradecendo a informação, falando que o conteúdo aqui é um conteúdo bem rico, que é muito legal
né, perceber como está funcionando aqui para nós, né? Porque a gente, quando fala a crise, as pessoas vão olhar o que está acontecendo no mundo, no Brasil todo, e o último lugar que a gente olha, a gente só sente, é nossa própria casa, né? Aqui estão elogiando os temas que a gente está abordando, que vocês estão trazendo de contribuições para as pessoas, então somos gratos. Eu queria pedir para vocês aqui, a título, diz que conselho, se fosse bom, ninguém dava, né? Cobrava, mas vamos lá. Quando a gente fala nesses momentos, vocês são macacos velhos de empreendedores, né? São pessoas que estão há muito, muito tempo no mercado, até pelo tempo que existe a empresa de vocês aí, a história que vocês têm como, né, profissionais, como empreendedores, como freiburguenses, enfim. A gente fala em resiliência, a gente fala em sobrevivência, né? A gente fala em tanta coisa, né? Que resolver o problema dos outros é fácil, né? O difícil é resolver o da gente, né? O que vocês dizem assim para essa galera, quem está empreendendo? Vocês devem estar acompanhando quantas empresas fecharam, gente, né? Tem umas empresas que dá dó, assim, tem lugares que eu chego que é comércio, que eu sempre almoçava naquele lugar e que eu chego lá, não tem nada na vitrine de comida, as pessoas meio que jogaram a toalha, ou elas deixaram a empresa pegar corona junto com o problema da quarentena. Tipo, eu vejo vários lugares, tem um restaurante específico, eu não falo os nomes aqui, né? Não falo o santo, só falo o milagre, mas que era lindo ir lá, né? Um lugar, um ambiente extremamente confortável, colorido, cheio de gente, as mesas cheias, e eles meio que ficaram doentes com a pandemia. Eles diminuíram o número de pessoas, ok, beleza, diminuíram a jornada de trabalho, diminuíram o horário de atendimento, né? Agora eles atendem 4 horas no início da tarde, de manhã, 2 horas no início da tarde, e depois um período no final da noite. Aí eles tiraram as comidas da vitrine e a gente entra lá, é um lugar, um mausoléu abandonado. Então eu fico pensando, pô, e tem aquelas pessoas que não estão focando na crise, né? Ou que estão focando na solução, né? Acho que o microfone está aberto aí, Paulo. Que não estão focando, que estão focando nas soluções, né? A gente vê até os hotéis. Eu não sei se vocês deram uma olhada em sites, Instagrams de hotéis, mas eu tenho percebido que muitos hotéis estão focando na questão do coronavírus, no que precisa, no que estão oferecendo de segurança, mas não estão olhando para a solução, que é oferecer o espaço do mesmo jeito, assim, sabe? Que não sei se vocês estão sentindo isso, e também o número de empresas que fecharam, gente, é absurdo. O microempreendedor, o pequeno mesmo, esse daqui levou um soco, né, no estômago, foi forte, né? O que vocês diriam para essas pessoas, assim? E para os fornecedores que estão em torno dessas empresas que vocês representam, que são empresas grandes, estruturadas, estabelecidas, né? Porque vocês ali puxam uma cadeia de negócios em volta de vocês, né? Qual que é o conselho, né? Que poderia se dizer assim, né? Ó, se mantenha. A gente sempre diz para as pessoas não desistirem, mas na prática como é que é? Vou fechar meu microfone que eu falo mais que a moça do leite. Vamos lá. Eu acho que é importante citar, assim, o que eu já falei antes também, a aproximação e o conhecimento de mercado, né? Você se aproximar do teu consumidor, se aproximar do teu cliente, conhecer ele e automaticamente acompanhar as tendências, né? Falando de comércio, por exemplo, a minha geração não compra sem dar uma olhadinha na internet. Se a loja não estiver aberta, ele não vai dar uma olhadinha na loja. Então, essas coisas de evolução, acho que é uma coisa que fica, e o conselho da aproximação, do conhecimento das tendências, das necessidades do teu cliente, você ter essa aproximação vai fazer a empresa sobreviver. O planejamento estratégico que a gente estava citando, os cenários a longo prazo realmente caíram por terra. Mas o planejamento estratégico faz você conhecer o teu negócio, talvez com um olhar que você não via antes. Então, mesmo as pequenas empresas, não estou falando só de indústria, porque as indústrias geralmente já têm, mas os pequenos negócios muitas vezes não conhecem nem seu caixa ideal, por exemplo. Então, conhecer seu negócio, procurar esse momento para se reinventar nesse sentido, né? E olhar para as pessoas também. Acho que é outra coisa que antes já sempre foi muito importante, eu acho que passa a ser ainda mais. Elas são o que o negócio tem de mais precioso, seja indústria, seja comércio. Todo mundo quer chegar no comércio e ser bem atendido. Na indústria, todo mundo quer conviver com pessoas com confiança, né? Criar relações de confiança. Acho que não existe nada mais sensacional do que você trabalhar num ambiente de confiança
mútua, porque isso facilita as coisas, facilita a saída de uma crise, te acalma na entrada da crise, enfim, isso te traz uma tranquilidade. A saúde mental das pessoas e a saúde dos negócios estão muito ligados, Fê. Então, essa preocupação diária e entregar o melhor e em ser a melhor versão, acho que isso é um conselho e uma tendência, uma coisa que vai ficar. Fernanda, quando você pergunta conselhos, conselho é horrível de se dar em qualquer momento. Esse é o pior ainda, o momento que você fala, mas se você pegar na Bolsa de Valores, ela caiu bastante, né, recentemente agora, e daí tem um monte de gente que fala assim, entra, compra. E tem outros que falam assim, não, eu estou fora de Bolsa, pelo amor de Deus, você viu como ela caiu. Agora é a hora. Então, você ouvir conselhos, pedir para 10 pessoas, você vai ouvir 12 conselhos diferentes. O meu conselho, seja conservador. Esse é o momento de ser conservador mesmo. É tão grande a incerteza de tudo que acontece e vai acontecer pela frente, não é a hora de colocar todas as fichas num caminho que você está acreditando. É hora de conservadorismo. Trabalhar muito, ser teimoso no teu negócio, mas ser conservador. Eu acho que não vou repetir o que o Roberto já falou. O microfone está caindo aqui. Mas conhecer o seu negócio nesse momento é muito importante. É claro que a gente não pode voltar atrás, né? Vou voltar antes da crise para mim conhecer o negócio, né? Até porque tudo caiu muito rapidamente, né? Foi uma crise muito pesada. Tem setores aí que o faturamento caiu quase que a zero, né? E aí você tem que ter um caixa muito grande para você ter um equilíbrio de tudo isso, né? Mas agora, para sair disso tudo, como o Roberto falou ali, tem que ter uma certa cautela, ver aonde você vai colocar o seu dinheiro, né? Tentar equilibrar o caixa, tentar ter um faturamento mínimo junto com as suas despesas, tentar equilibrar esse caixa, porque no momento que você consegue equilibrar o caixa, você já começa a pensar em como sair da crise, em como aumentar o seu faturamento, no que eu vou fazer diferente e tudo mais, né? Que daí você acaba esquecendo um pouco o seu financeiro, né? Agora, quando você está negativado, a coisa fica um pouco mais feia aí, né? E o mundo, gente, eu acho que o mundo, depois dessa crise, ele não vai ser o mesmo vai. Ele não vai ter, assim, grandes transformações. Mas a procura eu acho que pela sustentabilidade do planeta, pela saudabilidade, pela qualidade de vida, vai aumentar bastante depois da crise agora, né? E isso vai acabar abrindo vários nichos de mercado, que as pessoas devem ficar atentas a isso, que as pessoas vão acabar procurando isso, né? E é claro, né, a comodidade pela compra na internet também, acho que tem que ficar ligado nisso, o pessoal que trabalha com varejo aí, porque até os velhinhos agora já aprenderam a comprar pela internet, né? E eles estão gostando e vão acabar continuando, né? Então seria mais ou menos por aí. Eu não consigo silenciar o meu porque eu não enxergo nada. Né? Ok, tranquilo. Eu esqueci que você não estava vendo a gente, mas vamos lá. Eu percebi que vocês falaram várias vezes três colocações que vocês fizeram dentro de cada um do seu ponto de vista. Vocês falaram muito em inovação, né? Vindo muito da Angélica também, ela falou, né? Dessa nova adaptação, desse novo formato. O Roberto falou sobre conservadorismo, né? Sobre a cautela muito, né? E é fato, né? Precisa realmente se ter, principalmente quem está à frente de grandes negócios, mas quem está à frente de negócios menores, pequenos negócios, tem que ter ainda mais. E o Paulo falou muito em equilíbrio também, né? E em equilíbrio na questão de tudo da administração, né?
Porque o equilíbrio tem que ser levado em consideração não só a questão da operação, da gestão disso, da gestão daquilo, mas também das emoções de quem está à frente dos negócios, né? Que é um momento bem delicado. Aqui o pessoal também está mandando, o Elton Fagundes mandou aqui, ó, que conversa produtiva, quero muito participar do Núcleo Jovem. Ó, galera, tem mais uma pessoa aí para participar do Núcleo, isso é ótimo. O Jefferson Argenton, nosso presidente... Querido presidente, eu digo para você que eu logo vou aparecer nas reuniões da diretoria. Lógico, eu estou pedindo desculpa no ao vivo aqui pela ausência, mas vamos lá. Ele está mandando aqui, agradecendo vocês, empresários, vocês três aqui, por estar participando, porque são pessoas de peso, aqui, ó, né, são participantes de peso que estão trazendo informação, conhecimento aqui para a galera. E o Guilherme, não posso deixar passar, é o último, nossa live já, tipo, tem uns minutinhos, assim, pouquíssimos para nós fechar, para ficar num tempo bom. Ele fala aqui sobre, se alguém puder fazer algum comentário sobre oportunidades pós-pandemia, né, que a gente vê o problema, né, tentar resolver aquilo que está acontecendo, né, e muito feijão com arroz. E se a gente falar em digital, ainda é feijão com arroz hoje, né, porque o digital virou feijão com arroz hoje também. O que vocês veem de oportunidades que surgem pós-pandemia? Aí para a indústria ou, né, para os segmentos de vocês. Se vocês puderem, assim, bem raso mesmo, mas para a gente não deixar isso passar, falar alguma coisa aí para a galera e a gente fecha a live daí. Eu acho que eu estou só há 7 anos, né, aqui, e só há 7 anos trabalhando na indústria, eu não tenho tanta experiência assim, mas acho que o que se leva disso e o que é importante ter em mente daqui para frente é que a gente está passando por um treinamento intensivo. Então, um corredor, quanto ele mais treina, melhor ele corre, né? Então, se a gente está passando por esse momento difícil, a gente está passando por um treinamento intensivo. Eu acho que a gente tem que levar muito isso para o lado positivo, porque a gente fica cascudo, né? A gente aprende que a gente não pode ficar carrancudo, mas cascudo a gente pode, porque levar o bom dessas experiências para ter um pouquinho mais de coragem de inovar, para ter um pouquinho mais de coragem para mostrar que as coisas são diferentes, para ter um olhar diferente sobre as coisas. O nosso olhar mudou. Então, a maior oportunidade daqui para frente é manter o olhar para frente, manter o olhar aberto, não ter um foco direto, mas olhar ao seu redor. A maior oportunidade que a gente vai ter é estar melhor quando o momento for melhor. Eu acho que vai nos aproximar cada vez mais do cliente. Quando eu digo cliente, é o cliente final do negócio. E isso vai refletir numa rapidez maior. No nosso caso, vamos dizer, comparando com a Angélica, é diferente. O produto é mais uma commodity, né? Então você não tem grandes alterações. No nosso caso, de móveis, você está o tempo todo mudando. Todo ano a gente tem que lançar uma linha nova e tirar aquela linha que vende mais da produção. Então, o que vai cada vez nos aproximar mais do cliente e a gente conhecer de fato o cliente consumidor e não o lojista que vende para o cliente consumidor. No nosso segmento, a gente aposta que o consumidor vai procurar mais pela saudabilidade, aquilo que eu já tinha falado antes, e a gente está vendo oportunidades de crescimento nessa área. Tem oportunidade, né, gente? Tem oportunidade para melhorar processos, né? Tem oportunidade externa e até para hoje eu percebo assim que está todo mundo prototipando tudo, né? Prototipando uma reunião para ver se vai funcionar daquele jeito, vai ser legal, dá para adotar, não deu certo, faz diferente amanhã, e assim os novos serviços. Nossa, na verdade está tudo muito louco, né? Essa é a grande verdade, mas no final dá tudo certo. Bom, eu quero agradecer, quero ver se vocês querem dar mais uma palavra aí para dizer um tchau para a galera. Agradecer vocês, nós temos aí a Trombini, a Polpa Brasil e a Renar Móveis, 3 grandes empresas de Fraiburgo, né, que ajudam a construir a cidade. Em nome do Núcleo Jovem, em nome do Ramon, que está à frente do Núcleo, a Larissa, que vai assumir no próximo ano. E agradecer a presença, dizer que a gente podia marcar um outro bate-papo para falar sobre práticas de gestão ou de pessoas, e daí trazer um vinho junto para esquentar, né, porque agora é inverno.
Que esse negócio de vir com a xicrinha de café e não tá com nada. Bom, e a gente podia se marcar, né, para conversar. Pô, isso aqui é muito produtivo, sabe? Esse momento assim é muito produtivo. Compartilhar com as pessoas é muito legal. E de repente a gente pode até abrir aí uma sala com mais gente aí para trazer mais pessoas aí para compartilhar com a gente, né? A gente tá na era do compartilhar, da colaboração, né, da conexão, né? E esse momento de pandemia tá fazendo com que a gente até facilite as conexões, né? Se nós não tivéssemos, né, nesse cenário, dificilmente hoje estaríamos aqui batendo um papo, né? Ia marcar um dia para o Roberto ir lá visitar o núcleo, um dia para o Paulo ir lá visitar o núcleo, e assim a gente consegue trazer muito mais informação e conteúdo rico numa vez só. Então, se vocês quiserem dizer uma última palavra aí, a gente encerra a live. Só um agradecimento a você, ao Núcleo Jovem, à CIAF, parabéns ao Ramon pela organização também, e agradeço o convite em nome meu e da nossa empresa. Obrigada, Roberto. Então, primeiro agradecer aí o convite em nome da Trombini. Estou muito feliz em participar, em perder o medo de live, né? Muito o convite para a gente mostrar um pouquinho do que a gente está vivenciando, das dificuldades e do que a gente está enxergando de novo aí. E como diretora da indústria, diretora da CIAF, eu queria colocar a diretoria da CIAF à disposição para que as pessoas mandem as dúvidas, mandem os anseios, querem saber, se aproximem, a CIAF está aberta, a gente está disponível, então que a gente está sempre à disposição para auxiliar, para buscar temas, para buscar debates que tragam novidades, que tragam aí novas oportunidades. Então, só deixar aí, em nome da diretoria, o nosso canal aberto para essas dúvidas aí, o que surgir. Show. Eu queria agradecer a audiência de todos e também a CIAF, o Núcleo de Jovens Empreendedores, pelo convite, né? E daqui a pouco lançar aqui daqui a pouco a gente se encontrar daqui um ano numa outra live, para ver o que aconteceu nesse ano, o que as empresas fizeram, como saíram da crise, o que teve de oportunidades, o que teve de crescimento, tudo isso para nós. Acho que seria bom, né? É um desafio aceito. E a próxima vez você podia trazer uns chocolates da Nestlé para nós, né? Você manda lanches das nossas residências e a gente passa a live comendo chocolate, que ainda faz um merchan, né, cara? Eu nem ia dizer que era merchan. Na verdade, para mim é pelo chocolate, mas você podia fazer um merchan. Bom, esperamos que ano que vem estejamos reunidos aí na CIAF, daqui a pouco não precisamos estar distanciados, né? Isso aí, presencialmente aí, né? Verdade. Bom, então, Roberto, Angélica, Paulo, muito obrigado. Essa semana a gente teve ali uma tentativa de live, como eu brinquei, né? Hoje os deuses e os astros se alinharam e a gente conseguiu fazer a live. Então, obrigado de verdade. Aí o bastidor também da último papo de antes de ontem também foi bem legal. E a gente volta a se falar. E eu queria deixar aberto aqui para que a Josi me cobrou aqui para galera que tiver, a nossa audiência, agradecer muito vocês, tá? Uma galera muito legal, assim, show, tivemos uma ótima audiência, de seguirem as redes sociais, mandem até nos comentários dessa live de hoje sobre o que vocês querem falar, aprender, saber, que a gente traz e faz acontecer, né? Que a gente fala, né, que o associativismo é isso, né? Fazer as coisas, unir as pessoas e fazer acontecer. Então, obrigado vocês, obrigada galera do Núcleo Jovem por proporcionar esse momento e obrigado vocês associados e a gente está à disposição. Gente, beijo para vocês, obrigada mesmo pela disposição de tempo e a gente marca uma outra com vinho e a gente alonga um pouquinho mais a prosa, tá bom? Combinado. Falou, até mais. Tchau. Tchau.